Nosso querido Bitcoin, gráfico semanal na tela, nós tivemos hoje uma rejeição da região dos 81 mil dólares mais uma vez, né? O BTC ontem entrou em zona dos 81 mil dólares, hoje ele entrou na região dos 80 mil dólares e rejeitamos a alta mais um dia consecutivo. O BTC tocou na zona de resistência local do gráfico diário, essa zona de resistência aqui na casa dos 81 a 80 mil dólares, e o preço rejeitou hoje mais cedo. Nesse momento o Bitcoin cai 2,33 no gráfico diário e nossos índices voltaram novamente para a zona de sobrevenda. O RSI estocástico está com um rompimento ascendente, inclusive com uma divergência de alta de curto prazo no gráfico diário. A gente já mostrou isso ontem, né? Nós estamos com uma leve divergência de alta do BTC. Por enquanto, essa divergência ainda não foi invalidada. Vamos ver se ela será invalidada ou não no curto prazo. Nosso MACD virou para baixo há 3 dias consecutivos. Ainda estamos com o rompimento do MACD para baixo da zona zero. Isso é um sinal de continuidade de movimento de correção ou pelo menos de lateralidade dentro dessa zona. A volatilidade segue acima da zona 60, mas sem muita expressividade no Bitcoin por enquanto, tá? É uma volatilidade ainda contida no Bitcoin. Olhando para as zonas de reversão de preço, o Bitcoin achou aqui na casa dos 85 mil, lá no dia 2 de abril de 2025, exatamente na data do tarifaço de Donald Trump, achou a região de rejeição lá no topo da LTB de curto prazo do gráfico diário e foi rejeitado. Então, estamos com um movimento de correção no gráfico diário, uma barra de rejeição também no gráfico semanal e o próprio gráfico fala por si. Nós estamos dentro desse padrão que pode trazer o BTC para a região dos 66 mil dólares, tá? Professor, por que 66 mil dólares? Porque nós temos o topo do movimento nos 73.900, que é o topo anterior, tá? Lá do dia 11 de março, que nós batemos 73.895 o preço por unidade de Bitcoin, e a base das médias, que funciona como um ponto de equilíbrio no gráfico semanal. As médias estão entre 66 e 64 mil dólares. Lembrando que essas mesmas médias foram as médias que balizaram o suporte aqui atrás, lá em agosto de 2023. Há muito tempo que o Bitcoin não se aproxima tanto dessas médias. A última vez que ele se aproximou dessas médias foi lá no mês de julho de 2024 e agosto de 2025. Lembrando também que nós estamos hoje com um dia de recuperação do S&P. Hoje o S&P Mercado Futuros recupera 0,89%, depois de uma semana bem complexa de queda. Essa semana o S&P está no processo de recuperação. Ontem nós tivemos um dia de recuperação, hoje um dia de rejeição, muito parecido com o que aconteceu, com o que está acontecendo, por exemplo, com o Bitcoin, tá? Era para termos um movimento de recuperação mais forte, mas nesse momento a recuperação encontra-se em apenas 0,92, também com uma rejeição de preço na região dos 5.300 pontos para os futuros do S&P. O futuros da Nasdaq também com a mesma movimentação de rejeição de queda, né? Rejeição de alta, perdão, fazendo um martelo de baixa nesse exato momento. O S&P que volta para a zona de sobrevenda total, tanto para movimento de sobrevenda da Nasdaq, quanto de sobrevenda do Bitcoin no gráfico diário e também no gráfico semanal. Tanto o S&P quanto o Nasdaq estão em zonas de sobrevenda. No caso do S&P, a volatilidade está batendo praticamente o topo, ainda não exacerbou. No caso da Nasdaq, a volatilidade já está buscando um movimento muito forte de estresse, tá? Tanto Nasdaq
quanto o S&P estão quase estressando a volatilidade, tá? O índice do VIX está em queda no dia de hoje. A gente teve ontem um pico muito grande do VIX, indicando possivelmente um fundo desse movimento que a gente está vivendo agora. A volatilidade ontem caiu, hoje já está voltando a subir novamente e a gente está acompanhando porque essa região de volatilidade aqui do VIX é uma região muito emblemática, muito importante para o desdobramento dos próximos dias. Um possível acordo dos Estados Unidos com o bloco de mais de 50 países que procuraram os Estados Unidos para negociar as taxas pode ocasionar uma reversão de movimento muito rápido nos próximos dias, nas próximas semanas. O ouro voltou também a ter uma rejeição de preço no dia de hoje, um movimento muito parecido com o do Bitcoin, da Nasdaq, do S&P e do Bitcoin, Nasdaq e S&P. O ouro segue fazendo um movimento muito parecido. O dólar segue numa recuperação no dia de hoje, teve 2 dias de alta consecutiva e hoje está caindo 0,33 mais em uma zona de tentativa de rompimento dessa resistência dos 103 mil pontos, tá? Para o S&P. Então, temos um cenário um pouco diferente hoje. O dólar tentando uma recuperação, mercados internacionais em queda. A gente está vendo a Nvidia tentando uma recuperação, nesse momento 2,02%, tá? Mas ainda muito tímido diante do que aconteceu nos últimos dias. As 7 magníficas tentam recuperar também, mas com padrão de queda 0,46. A Nike corrige 1,26, a Tesla corrige 0,55, a Google sobe 0,37, a Strategy cai 3,27 e nós temos o Russell com uma queda muito forte, 1,15, aprofundando ainda mais o cenário perigoso para as pequenas e médias ações nos Estados Unidos. O Dow Jones também segue em correção, 0,97 de queda nesse momento para o Dow Jones, e esse é o cenário global neste momento. Os índices do futuros dos Treasuries americanos de 10 anos com uma queda de 0,74%, sendo negociado a 4,172. E os Treasuries de 2 anos com uma queda de mais de 1%, sendo negociado a 3,748. São os 2 principais títulos do Tesouro americano, os de 10 e os de 2 anos. Os de 2 anos são os mais importantes no médio e curto prazo e os de 10 anos são os mais importantes no longo prazo para comparação da economia. O dólar no Brasil segue subindo e subindo muito forte. Voltamos ao padrão de 5,98, praticamente chegamos a tocar na região dos R$6 no dia de hoje. O dólar aqui teve a oportunidade de compra em 5,59, já volta acima dos 5,99 e o euro também explodiu no Brasil nos últimos 4 dias. O euro com uma alta de 1,36%, sendo negociado aos R$6,54. O mercado cripto perde 54 bilhões de dólares nesse momento. As altcoins perdem 9,34 bilhões de dólares, com uma queda de 1,35. A dominância do BTC segue em zona de topo, hoje com uma leve queda de 0,11. A dominância do dólar segue subindo 2,15, ocupando aí 5,96. A dominância do Ethereum segue o seu desespero, caindo 2,43%. Ethereum segue numa situação desesperadora. Ethereum nesse momento sendo negociado aos $1.481,66, praticamente quase renovando o fundo dos $1.413, e nós havíamos projetado o Ethereum num padrão de alvo na casa de $1.000, caso o BTC perca o fundo dos $74 mil que ele bateu alguns dias atrás. O Bitcoin tenta manter a estrutura de fundo dos $74 mil, mas já está praticamente no mesmo padrão dos 76.700,
que ele tocou lá no dia 12 de março, tá? Então estamos aí muito próximos de testar mais uma vez o suporte na casa dos 76 mil doletas e logo abaixo 74.500. A probabilidade é muito grande de o Bitcoin retestar a região dos 73.900. Então o mercado está se preparando para isso. Muita gente está se preparando para essa movimentação e o VPVR já nos indica que existe sim uma grande possibilidade de o Bitcoin voltar à região de 67.300 dólares, que é a zona de controle desse movimento mais abaixo no gráfico diário do Bitcoin. A zona de indicativo do RSI, caso o BTC volte para o padrão 30, é corroborando com essa medida 73.400. Se nós voltarmos para a zona 24.07, o BTC deverá atingir o alvo na região de 67.892, corroborando com aquilo que eu acabei de mostrar para os senhores em relação ao preço do Bitcoin, quando a gente apresentou aqui as médias, tanto no semanal do BTC, as médias estão na região entre 64 e 66 mil dólares, tá? Então esse é o cenário. Podem ter certeza que nós deveremos testar essa região nos próximos dias, se nada diferente acontecer com o preço do Bitcoin ou com os mercados globais, tá certo? Então, esse é o cenário. A gente fez um overview nesse momento para os senhores. Nada impede que até o final do dia a gente tenha uma notícia que mude tudo, tá? Que mude completamente tudo. Então, é sempre bom você não tomar o certo pelo duvidoso, nem o duvidoso pelo certo. Esse é o retrato que a gente tem agora, no momento que a gente está gravando este vídeo. Mas tudo pode mudar a partir das próximas horas, a partir das próximas decisões, tanto do governo americano quanto dos outros governos. Então, tudo pode mudar, tá? Beleza? Então, assim, a grande questão e que muitos precisam entender é o BTC, ele está entregando para você uma das melhores oportunidades que você já teve nos últimos anos, tá? Eu sei que falar em oportunidade nesse momento, muita gente até xinga a gente, né? Mas a verdade é que nós só construímos riqueza quando temos a coragem de tomar decisões em zonas que poucas pessoas têm a coragem, tá? Eu vi muitas pessoas falando que a média 50 semanal é uma média importante, se o BTC perder a média 50, vai entrar em bear market e tal, e tal, e tal. Gente, tecnicamente falando, graficamente falando, tá? Nós só entraremos em bear market se nós fizermos uma inversão de tendência no semanal. Por enquanto, nós não estamos com uma inversão de tendência. Por mais que as pessoas queiram que isso aconteça, ou tem gente desejando uma queda brutal do Bitcoin, eu não sei como é que se cabe isso num momento como esse, tá? Eu não consigo compreender esse desejo de uma queda brutal pelo preço do Bitica. Eu entendo que se o BTC tiver uma queda brutal agora, o mercado inteiro vai ter dificuldade de se manter em pé. Muita gente que está nesse momento aqui agora vai ficar desesperado sem saber o que fazer. E como eu conheço a psicologia desse mercado, eu garanto uma coisa para você. Se o BTC cair hoje para 50 mil, as pessoas vão querer que ele caia para 30. E as pessoas não vão comprar em 50 mil, tá? Não vão comprar em 50 mil. Porque as pessoas continuarão com esse discurso do medo, do pânico, da incerteza. Infelizmente, é assim que funciona o jogo. E esse mercado não é para gente fraca. Esse mercado é para gente forte. Só vai mudar de vida quem for forte. Só vai vencer quem tiver brio. Só vai encarar e enxergar o outro lado quem tiver coragem de encarar a tempestade. Enquanto o Bitcoin não perder a tendência semanal de alta, ele tem uma tendência semanal
enquanto ele não perder essa tendência semanal e confirmar a perda dessa tendência, nós não podemos afirmar que o Bitcoin está em um bear market, tá? Por mais que você, que talvez esteja no chat, queira que seja um bear market, a gente não pode confirmar um bear market enquanto isso aqui não acontecer. Ok? Então, o Bitcoin tem total condições de descer um pouco mais, descer abaixo, a gente já explicou isso aqui, tem total condições, inclusive na Fibonacci semanal, se eu puxo do fundo ao topo, eu já mostrei para os senhores que o Bitcoin está fazendo uma bandeira de alta nesse momento, o Bitcoin cairia até 52 mil dólares e não seria bear market, tá? Não seria bear market, seria 0,5 de Fibonacci, não é bear market. Por mais que alguns desesperados de plantão preguem isso, não é bear market, ok? Se o BTC perder os 52 mil dólares com confirmação, aí sim nós teríamos uma zona de bear market, ok? Fora isso, não teremos bear market, pelo menos por enquanto, no Bitcoin, ok? Tecnicamente, é isso. Por mais que você não queira, não goste, mas é exatamente isso que a gente tem. Nesse momento, o gráfico semanal do Bitcoin é uma bandeira de alta. Se o Bitcoin cair até 62.600, bandeira de alta, continua tudo bem, tudo dentro da normalidade para o nosso querido Bitcoin. Mesmo eu puxando do fundo do 5 de agosto, o Bitica está fazendo uma 0,5 de Fibonacci e pode cair até a média de 80 períodos no gráfico semanal, a média de 100 períodos no gráfico semanal, que mesmo assim nós estaríamos fazendo uma entrada em 618 de Fibonacci, também um movimento saudável para o Bitcoin. Eu lamento frustrar os analistas de videogame, lamento frustrar os desesperados de plantão, mas o Bitcoin segue firme, segue forte, segue resiliente e 2025 ainda será um ano muito bom para o mercado de criptomoedas, pelo menos na minha análise, olhando para o que está acontecendo nesse exato momento. Como eu falei, tudo pode mudar a qualquer momento, tá? Tudo pode mudar a qualquer momento, beleza? Mas vamos em frente, vamos seguir em frente, certo? E é isso que a gente tem que fazer, ok? Olhando para o gráfico diário, a gente tem esse cenário, como a gente já mostrou aqui há pouco tempo, o Bitcoin pode chegar à casa dos 74.500 nas próximas horas, se for rejeitado o suporte dos 76 mil dólares, tá? 76.800 dólares for rejeitado, a gente perder, ele pode cair nos 74.500 nas próximas horas. Se esse suporte do diário for perdido, aí sim a gente deverá buscar a casa dos 73.900 até 71 mil dólares nos próximos dias durante a semana, podendo chegar, na minha leitura, a 67.547. Agora, tem um fator muito importante que é preciso prestar bastante atenção. O Bitcoin veio abaixo dos 76 mil, entrou uma força compradora muito grande e jogou o preço de volta para cima. Enquanto essa força compradora estiver atuando no Bitcoin, a gente vai começar a perceber uma diminuição no interesse vendedor, tá? A gente não tem tanta pressão vendedora nesse exato momento como a gente teve dias atrás. Até porque, olha a diferença da força vendedora do MACD para a força vendedora lá de fevereiro, por exemplo. Era uma força muito maior do que o que a gente tem agora, tá? Então, os vendedores de curto prazo estão se esgotando. E aí poderemos ter volatilidade, poderemos ter manipulação de preço, poderemos ter várias coisas, mas a venda massiva de Bitcoin, ela está diminuindo. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a própria Glassnode, né? Nós tivemos acesso a uma informação hoje mais cedo e a Glassnode trouxe para a gente a seguinte informação. Os detentores de 10 mil bitcoins atingiram brevemente uma pontuação de acumulação perfeita, 1, na virada do mês de março para abril.
refletindo compras intensas de 15 dias. A pontuação caiu para 0,65, ainda sinalizando acumulação estável. Enquanto isso, os cortes de mais de um BTC até 100 bitcoins intensificaram sua distribuição, ou seja, suas vendas, todas tendendo para 0,1 e 0,2, uma divergência clara e crescente entre pequenos e grandes proprietários. Isso aqui mostra claramente a diferença da mentalidade. Enquanto os grandes estão acumulando, os pequenos estão se desfazendo. É exatamente essa diferença que faz com que os grandes se tornem cada vez maiores e os pequenos não consigam ascender ao patamar de grande investidor, porque a mentalidade é uma mentalidade muito pequena, de curtíssimo prazo, é uma mentalidade de desespero. O grande, ele não tem medo de vender o Bitcoin no topo, porque ele sabe que haverá novas oportunidades de compra. O grande não tem medo de vender aqui e recomprar aqui na Bacia das Almas. O grande, ele não tem medo de shortar o BTC aqui em cima ou vender uma posição de Bitcoin aqui, porque ele sabe que haverá uma possibilidade de compra aqui embaixo. Então, sempre o mercado que é cíclico, que trabalha em ondas de alta e queda, ondas de alta e queda, ondas de alta e queda, o mercado sempre oferece as oportunidades para quem gosta e sabe comprar preço e também para quem sabe realizar lucro. Essas pessoas, elas sempre terão o seu resultado positivo. Por exemplo, nós, sábado, ensinamos para os alunos da Academia CryptoConfé, reforçamos, aliás, para os alunos da Academia CryptoConfé, que dá para você ganhar dinheiro com a queda do BTC. Por exemplo, quem opera o CoinM, né, ou o Mercado Futuros Inverse, consegue tirar dinheiro do mercado e acumular a sua quantidade de Bitcoin operando short em zonas importantes de resistência. Nós shortamos o topo dos 87 mil dólares, nós shortamos a resistência dos 85 mil dólares, nós shortamos a resistência dos 84 mil dólares e nós shortamos a resistência dos 81 mil dólares. Então, enquanto muitas pessoas estão por aí perdendo dinheiro na queda, a gente está aumentando a nossa quantidade de Bitcoin operando o mercado no sentido da tendência. Por que tem muita gente perdendo dinheiro agora? Porque estão operando contra a tendência. A tendência é queda. Não adianta operar para cima. Adianta operar para baixo. Não adianta você abrir um long nesse momento. Você corre sério risco de ser liquidado. E é o que acontece com muitas pessoas. Nós tivemos também acesso a uma informação importante que no dia 6 de abril, aproximadamente 7.500 bitcoins em posições de long foram liquidados, marcando a maior eliminação ou liquidação em um único dia de toda a corrida de alta até agora. Deste ciclo, foi a maior liquidação de todas, aconteceu no dia 6 de abril de 2025. E este, segundo o autor aqui da postagem, que é o Dark Frost, este é um lembrete claro de que precisamos permanecer cautelosos durante períodos de volatilidade crescente, como o que nós estamos observando nesse momento, dados da CryptoQuant. 7.500 bitcoins liquidados no dia 6 de abril de 2025. Então, as pessoas estão perdendo grana porque estão operando contra a tendência, tá? Perdendo contra a tendência. E também, em contrapartida a este cenário de operar a favor da tendência, os alunos da Academia CryptoConfé estão fazendo dinheiro com as pools de liquidez.
tanto na Solana, quanto no Bitcoin, quanto no Ethereum e demais outros ativos, tá? Então, nós temos diversas armas para proteger o patrimônio. O que você precisa é aprender a utilizar essas armas, tá? Aprender a utilizar essas armas. Dá para fazer dinheiro com o DeFi, dá para fazer renda em dólar com o DeFi, dá para ganhar dinheiro com operações de mercado futuros em short no momento de queda, dá para fazer dinheiro no mercado à vista, dá para se posicionar em bons ativos e dá para tomar decisões importantes como nós tivemos ontem na Academia Cripto com Fé, uma análise assertiva e os alunos rotacionaram Ethereum para Bitcoin. Então, todos os alunos da Academia Cripto com Fé rotacionaram suas posições de Ethereum momentaneamente para Bitcoin. Quando o Ethereum parar de cair, quando o BTC estabilizar e voltar a subir e o Ethereum passar a entregar para a gente um sinal de recuperação mais forte, nós iremos rotacionar novamente o capital para o Ethereum. Por enquanto, os alunos da Academia Cripto com Fé estão posicionados, tudo que tinha em Ethereum está posicionado em Bitcoin, tá? Ah, professor, mas tá tudo tão difícil, tá tão difícil para o mercado cripto, esse mercado não presta, esse mercado é ruim. Não é só o mercado que tá ruim, não é só o mercado cripto, senhores. Nós fizemos uma postagem mais cedo aqui no nosso grupo aberto do Telegram e desde quando tivemos as máximas das ações americanas, nós tivemos empresas como a Berkshire Hathaway, que foi a que menos caiu, porque Warren Buffett, que é um grande visionário do mercado financeiro, vendeu bilhões de dólares bem antes da grande queda. Alguma coisa, talvez ele soubesse, que a maioria das pessoas não sabia. Mas mesmo a Berkshire Hathaway caiu 6,8%. A Netflix caiu 20,5%. A Walmart caiu 22,3%. A Microsoft caiu 23,1%. A Lilly caiu 23,4%. JP Morgan 24,7%. Apple 28,8%. Alphabet, Google 29,8%. Amazon 30,6%. Meta 32,4%. Nvidia quase 40%. Broadcom 42,1% e Tesla 52,4% do seu valor de market cap nos últimos 3 meses. Então não é só o mercado de criptomoedas que está passando por este momento. Também nós comunicamos no nosso grupo aberto do Telegram que, segundo dados de análises da CryptoQuant, o Ethereum caiu abaixo do seu preço realizado. E sempre que isso acontece, na maioria das vezes que os dados mostram que o Ethereum caiu abaixo do seu preço realizado, geralmente coincide com zonas de fundo de longo prazo. Essa análise também foi corroborada pelo The CryptoLeak, que é um importante canal de notícias do X. Então, o Ethereum, como a gente viu, né, ele está exatamente na bacia das almas. Como a gente falou ontem, né? Olhando para o suporte semanal do Ethereum, ele, na bacia das almas, aqui na região dos 1.526, seria um ponto de decisão muito duro para o Ethereum. A próxima zona, 1.212 dólares. E abaixo disso, a região dos 900 dólares. Ou seja, o Ethereum pode continuar caindo até a casa de 1.200, perder os 1.000 dólares e cair para 800 dólares, caso o BTC continue corrigindo. E por esta razão, nós da Academia Cripto com Fé, por ele ter perdido o suporte semanal, importantíssimo, suporte inclusive lá de 2023, nós decidimos rotacionar o capital para o Bitcoin, tá? E várias outras criptomoedas estão também em posições como a do Ethereum. Muitas altcoins estão mantendo seus fundos prévios, mas outras não. E é por esta razão que a gente precisa ter bastante cuidado com
bastante cuidado com alguns posicionamentos em algumas altcoins. Beleza?